aconteceu hoje no X do dia 25 de setembro de 2024? Vamos falar sobre os assuntos que estão sendo comentados no X, né? Olha só que coisa impressionante. Continua o pessoal comentando os assuntos todos do X aqui. Muita Big Brother, muito caso do Diddy, continua o Puff Diddy e coisa e tal, né? Mas teve também a questão dos discursos na ONU, né? E o pessoal xingando o Lula de Lula ladrão, né? É lógico que ia ter isso em Nova York, né? Então é isso daqui, ó. Olha só que bacana esse assunto, o pessoal lá em Nova York falando pro Lula algumas verdades, né? Sempre bom ter isso aqui. Dá uma entrevista para nós, presidente. Quer lá em Cuba? Presidente, dá uma anistia política, presidente. Não me empurra, não me empurra. Aqui você não pode me empurrar, tá bom? Não me empurre. Não me empurre. Ladrão. Ladrão. Aqui você não encosta a mão. Não encosta a mão. Não encosta a mão, ok? Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. É por isso que o Lula tem que entrar pela porta dos fundos da ONU, né? O Milei entrou pela porta da frente, o Lula tem que entrar pela porta dos fundos, porque o pessoal xinga ele aqui. Olha ele saindo aqui na porta dos fundos da ONU, aí aqui estão os jornalistas. Aí os jornalistas tá tudo bem, jornalista, todo mundo elogia o Lula aqui, ó. Mas ainda fizeram a pergunta para ele, olha só as perguntas do jornalista brasileiro, olha a puxação de saco, a passação de pano pro Lula. Isso aqui é a saída nos fundos da ONU, né? Aí os jornalistas, o Lula tá ali, ó. Presidente, como foi a reunião? Boa tarde. Eu vou falar com você depois que terminar a minha tarde. Como é que foi o papo com o Biden? Como foi o papo com o Biden? Foi bom, foi bom, foi bom. Ele... Foi bom. Ei, não, vamos ver se o Biden vai para a Amazônia. Ele mesmo. pediu desculpa por ontem. O presidente ontem, o segurança. Ele pediu desculpa? O pessoal querendo que o Biden peça desculpas porque teve problema dos seguranças do Lula com seguranças do Biden. Gente, o Lula fugiu do encontro com o Biden ontem, né? Não teve, esse negócio de seguranças foi só a desculpa que ele deu para não ir falar sobre, no evento lá do Bill Clinton, né? Falar sobre ambientalismo, né? Que ele não tinha o que falar porque tá pegando fogo nas florestas no Brasil, né? Mas fica o jornalista aqui na lambeção de saco do Lula. Isso aqui é as portas dos fundos, tá vendo? É assim que o Lula funciona agora, porque se for pela porta da frente o pessoal xinga ele, né? Onde tá o povo. Outra coisa vergonhosa foram os discursos, né? O do Lula, que não falou em momento algum da Venezuela, não falou do grande assunto aqui da América Latina. Quem falou isso foi o Biden, né? E outras duas coisas, o discurso do Nayib Bukele e o do Milei, que foram discursos ótimos na ONU, todo mundo comentando os dois discursos deles, que realmente fizeram diferença no final das contas. Eu vou fazer vídeos sobre esses discursos lá no canal Ancapso, né? Bom, esses aqui são os assuntos do dia que estão aqui no X, né? O Diddy, vocês já sabem, venho falando sobre isso há vários dias e vai continuar por muito tempo, porque vamos combinar, é um assunto que não acontece todo dia, né? Bacanais sexuais que eram gravados para fazer extorsão entre artistas de Hollywood e cantores famosos e políticos, é um assunto que vai demorar a morrer, né? Valdemar Jair Bolsonaro, resumindo, sentiu, e mais um tanto aqui, é a questão do PSD, a briga do PSD. Aí tem aqui, bom, Diddy, eu já falei, tem o caso do Diddy aqui, falando de mais um monte de coisa. Eu tenho o Diddy com o Ronaldinho Gaúcho, lógico que estava o Ronaldinho Gaúcho em algum lugar, né? Enfim, continuam as especulações aqui sobre a questão do Diddy, o que tem de certo, o que tem de errado nessa história, né? Bom, Desgraça fala também sobre a Deolane, que foi solta, né? A questão das bets e coisa e tal, né? Como é que ela já foi solta e coisa e tal. Eu já falei pra vocês que eu acho que ela tem que ser solta mesmo, tem que ser investigada, tem que investigar se teve crime ou não, mas por que ela precisa ir pra cadeia agora, né? E o pessoal comparando o problema justamente com o tratamento que o Alexandre de Moraes dá para os presos do 8 de janeiro, né? Então, um senhor de idade com depressão e pneumonia, condenado, teve o pedido de prisão domiciliar negado, embora a Deolane esteja liberada para ficar na mansão dela, né? Mas
Essas comparações para o direito não fazem muito sentido, porque a Deolane era prisão preventiva, né? Como está dizendo aqui, o cara já teria sido condenado, então a conversão para a liberdade demora mais tempo mesmo nesse caso, né? Enfim, eu sei que é chato, realmente, concordo que foi um absurdo as penas aplicadas ao pessoal do 8 de janeiro, mas são situações diferentes. Um caso ela ainda está sendo investigada, ainda não se sabe se ela cometeu algum crime de fato, né? Bom, e estão falando também sobre o Felipe Neto, né? Será que esse negócio de prisão de um monte de gente envolvida com bets vai chegar no Felipe Neto? Fiz um vídeo sobre isso ontem também lá no Ancapso, né? Bom, estou falando sobre o Drex. Outro assunto que a gente falou também, um absurdo que é o Drex, o risco enorme que é o Drex no final das contas, o pessoal comentando sobre isso, né? O Drex é o CBDC do Banco Central, é o real digital, né? É a moeda digital de Banco Central. E qual que é o grande risco do Drex, né? O grande risco do Drex é que, em tese, você começa a ter dinheiro programado, né? Dinheiro que só pode gastar em determinadas coisas, que só pode gastar em determinado tempo, né? E esse tipo de coisa, na verdade, começa a ser um dinheiro que vale menos, né? Porque você não pode mais gastar ele como você quiser. Só pode gastar em determinadas condições, né? O pessoal estava falando, por exemplo, Bolsa Família só poder ser usado para comprar alimentos, né? O que é um absurdo. O bom do Bolsa Família é justamente que o pobre pode usar aquele dinheiro com o que ele achar melhor, o que ele estiver precisando na hora, né? Aí se entrar um negócio desse do Drex, não, só pode gastar com isso, só pode gastar com aquilo, imagina a dor de cabeça, né? Enfim, acho uma besteira isso daqui, eu critico muito o Drex, espero que nunca saia. Vários países estão desistindo de CBDCs, tá? É uma ideia que parece muito boa, mas no final das contas a população não quer esse tipo de coisa, né? Bom, aqui falando sobre Goiânia. Goiânia, o Bolsonaro chegou em Goiânia, um monte de gente foi lá receber o Bolsonaro, uma carreata enorme, realmente Goiânia é uma cidade que valoriza muito o Bolsonaro lá, tem um monte de imagens aqui do pessoal cercando o Bolsonaro lá, fazendo uma festa danada para ele lá em Goiânia, né? E também tem aqui Jair Bolsonaro, também é um dos trending topics, falando desse caso de Goiânia, mas falando também da briga que está tendo do PSD, o pessoal criticando que o Nunes seja ligado ao PSD, o pessoal do Marçal quer que os bolsonaristas votem no Marçal e coisa e tal, enfim. Eu não vou falar mais sobre esse assunto, já falei tudo que eu tinha que falar sobre isso, mas o ponto que eu acho interessante nessa história foi que justamente parece que o pessoal do PSD tá incomodado com a coisa, tá? Tá Valdemar também como um trending topics na história. Valdemar é o presidente do PL, né? E justamente estão colocando aqui o Valdemar e o Tarcísio como próximos do Kassab, que é o presidente do PSD e coisa e tal. Enfim, o ponto central é o seguinte, o PSD sentiu, tá? Sentiu realmente o boicote, o pessoal tá vendo que vai ter menos voto do que esperava nas eleições todas. O Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro já tá caindo abaixo já não vai ganhar no primeiro turno mais, já é um bom começo isso, né? E o senador Otto Alencar aqui está falando que não sei o que lá, que não pode, que o PSD tá certo, que não tem que fazer impeachment do ministro Supremo mesmo, não sei o que lá. Aqui o pessoal continua falando contra o PSD, para não votar no PSD e coisa e tal, mas o que chamou mais atenção foi esse vídeo aqui do senador Irajá, que é um senador do PSD. Olha só, ele está criticando o Nicolas Ferreira com esse boicote ao PSD, né? Primeira coisa que é uma besteira essa crítica, porque no final das contas o PSD é um partido, né? Outros partidos podem falar mal de outros partidos. O PL está falando mal do PSD. Então tem esse vídeo aqui do senador criticando o Nicolas e falando um monte de besteira e não sei o que lá e coisa e tal. E eu vou ser sincero com vocês, esse vídeo aqui me fez ficar mais do lado do Nicolas no final das contas, tá? É um absurdo esse vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre isso lá no Ancapso também, então não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, é esse senador Irajá do PSD criticando o Nicolas por estar fazendo boicote ao PSD. Ele disse que ameaçou o Nicolas, falando não, que vai ter consequências e não sei o que lá e coisa e tal. Que história é essa, pô? Estamos todos nós juntos com o Nicolas nessa história aqui, tem que boicotar o PSD mesmo. E digo mais, eu estava moderando, eu conversei com alguns candidatos do PSD e eu estava moderando o meu discurso, porque tem alguns candidatos de direita no PSD. Mas eu lamento muito a todos os candidatos de direita do PSD. Depois desse discurso do Irajá, não tem mais como apoiar o PSD. Não apoio mais nenhum candidato do PSD, nenhum cargo para nada, né? Bom, o Marcel Van Hatten também falou esse tipo de coisa, criticou o Irajá, falou a favor do Nicolas e coisa e tal. Aqui, Tocantins, o pessoal está comparando aqui, ó, o Nicolas Ferreira
com 4 milhões de seguidores e o Irajá com 8 mil seguidores, né? Boa sorte, Irajá. Quero ver como é que vai ser sua carreira política daqui para frente. E o pessoal já começou um boicote específico dos candidatos apoiados pelo senador Irajá, especificamente aqui os candidatos a vereador e prefeito apoiados por ele, né? Então temos que fazer esse boicote também, principalmente lá no estado do Tocantins. Então é isso daí. O Irajá conseguiu afundar o PSD de vez nessa história, né? E bom, só para terminar aqui o nosso vídeo, tem também o Paulo Freire, que está no Trending Topics também, né? O pessoal falando que porque o brasileiro tem o hábito de culpar os outros pelo próprio fracasso, né? O Paulo Freire está dizendo aqui, na verdade, a culpa é do capitalismo. Capitalismo que é o culpado de tudo, né? E aí tá lembrando um monte de besteira que a Janja falou aqui. Paulo Freire realmente é um atraso para o Brasil. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, não é mesmo? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de divulgar o nosso canal para o resto do pessoal. Afinal, isso daqui é um serviço de utilidade pública nesses tempos negros de ditadura, não é mesmo? E lembra, divulga para bastante gente para o nosso canal crescer e a gente poder ter dinheiro para pagar a multa de 50 mil reais do Xandão, não é mesmo? Estamos numa ditadura, meu amigo, temos que correr atrás todos nós. Isso é só o começo, vai piorar ainda antes da coisa se resolver, mas no final vai dar tudo certo. Se você quiser entrar em contato com a gente ou acompanhar a gente nas outras redes sociais, estão o nome do site nosso e o nosso @ em outros canais aí na tela. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.